Bom, gente, olha, terçou é dia de bate-papo, claro, hoje um bate-papo especial nesse nosso dezembro, finalzinho de ano e claro, a gente está preparando uma programação toda especial para você e por que não dizer presenteando a você com esse convidado de hoje, meu grande amigo, Dr. Honório Luiz, que marca a presença junto com a gente. Dr. Honório, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença física e energética aqui no nosso bate-papo. Seja bem-vindo e boa noite. A gente que agradece, Alan. Eu até gostei que você falou pela presença física, porque hoje tudo digitalizado, Mas é verdade. tudo online, tudo artificial, e a gente bater um papo olho a olho, né, tete a tete, como era antigamente, e o próprio jornalismo foi criado assim, nasceu assim, esse jornalismo de contato, em que você possa falar com a pessoa e você possa ouvir. Eu que fico satisfeito, muito feliz de estar com um grande amigo também, um grande Mas é verdade. jornalista, Alan Telles. Tudo bem, doutor Honório, mas realmente uma alegria, uma satisfação muito grande lhe receber aqui. É um presente, como eu digo, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas de plantão. Doutor Honório, para começo, a gente sempre chama esse primeiro momento de quebra-gelo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do início, talvez, da sua vida profissional, né? A falar em quebra-gelo, né? Se os nossos internautas pudessem ter visto, o quebra-gelo foi quando eu cheguei aqui, né? E vi a vossa pessoa. Foi um Não, mas verdadeiro é. quebra-gelo com essa alegria, esse sorriso bonito, né? Que você tem e contagia a todos nós. Olha só, eu acho assim, Alan, a gente assim tem aqui como um objetivo principal dentro da medicina e para os nossos internautas que estão a nos ouvir, e que a medicina é sempre uma arte, é sempre um dom, é sempre um talento de você exercer, e um sacerdócio tem que saber Claro. diferenciar em relação às outras profissões, não desmerecendo, é claro, todas as profissões são dignas. Uma vez eu fiz uma redação a esse respeito sobre a dignidade da profissão, e vai desde o gari até o médico, até o juiz, ao enfermeiro, contanto que você faça com amor, com honestidade, contanto que você tenha uma visão de que o próximo que está ao seu lado tem que ser beneficiado, e a sua profissão vai fazer com que o próximo que está necessitado dos seus trabalhos, do seu trabalho, do seu exercício profissional, possa sair lucrando e satisfeito, tá certo? Então, eu digo para todos os nossos internautas que estão a nos escutar, que fique atento, vai ser uma conversa e uma palestra que a gente possa tirar dúvidas e possa também instigar para que você ame cada vez mais, não a medicina só, mas principalmente a saúde. Mas é verdade. Doutor Honório, a gente hoje nesse programa vamos debater muitos assuntos específicos com o cuidado da saúde, com a prevenção. Mas antes eu quero iniciar também com a pergunta. Eu acompanho o Instagram do Centro Médico Hebron e eu vejo que vocês estão passando, no caso, seus colaboradores, né? Talvez agora por um curso, talvez o senhor vai me dizer, de atendimento humanizado. Como é que funciona isso? E a importância, doutor Honório, desse atendimento humanizado que o Hebron oferece? Bom, você tocou em um tema, em um assunto que, quando a gente fala humanizado, né? Será que as pessoas viraram o bicho para a gente falar em humanizado? Porque quando a gente tem esse termo de humano, né? Existe humano que não é humano, não é? Essa é a grande pergunta. E o que é o termo ser humanizado? Parece que nesse tempo agora a gente tem observado que as pessoas esquecem que quando a gente fala humano, ser humano, né? Você ser humano é você ter qualidades que um humano, né, sadio deveria ter. Tem duas coisas que eu acho importante que a gente vê na Bíblia. Você sabe que depois a gente pode discutir, trazer aqui um podcast no próximo, a gente falar sobre a neurociência dentro da Bíblia. Ou aonde tem a fonte de melhor exemplo de neurociência. Todos os neurocientistas têm falado cada vez mais que a Bíblia é uma fonte inesgotável da própria neurociência, não é? E quando a gente fala assim, amar a Deus acima de todas as coisas e amar a seu próximo como a si mesmo, a gente está falando de duas vertentes. Primeiro, a vertente vertical, que todo ser humano precisa saber de onde veio. E a segunda vertente é a vertente horizontal. Eu tenho que amar ao Alan
da mesma forma que o Alan tem que amar a mim, reciprocamente, do mesmo teor e afeto, porque fazendo isso, isso vai ser salutar. Você sabe que a grande tragédia da humanidade e do mundo de uma forma geral é que as pessoas deixam de amar o seu próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas, quando a gente ama a si só e não ama o próximo. Ou, às vezes, quando a gente ama o próximo e esquece que eu tenho que amar a mim. Não adianta eu amar o próximo sem eu me amar. E o me amar é se cuidar. E aí, entrando no cuidado, fala o que a gente vai falar sobre hoje, sobre você ter saúde e ter saúde de qualidade. Ninguém pode ter saúde de qualidade se não se olhar para o espelho e vai dizer, olha, a pessoa que depois da minha mãe, depois de Deus, depois da minha família, ama mais a mim, sou eu mesmo. Quando eu olho para o espelho, então eu tenho que me amar. E quando eu estou me amando, eu estou tendo condições de amar o meu próximo com amor de qualidade. Tá certo? Ninguém dá o que não tem. Se você não tem amor de si, como é que você vai dar o amor ao seu próximo? Agora, também, o outro lado da moeda é sério. Você ama só a si e esquece que você precisa amar o seu próximo. Claro, a gente, em outras palavras, doutor Nório, pode dizer que a gente vive hoje em uma troca, né? Assim deveria ser, né? E tem que ser. E a respeito da humanização na área da saúde, que tem que ser. Porque, se você concorda comigo, as pessoas, quando buscam um serviço médico, ela já vai fragilizada, não é? Diferente de você ir fazer um serviço bancário. É diferente. Você vai contra o pensamento. Mas quando você vai buscar um serviço médico, você está dizendo que você precisa de ajuda. Não é? Então, ninguém vai ao médico ou buscar um serviço médico se tiver bem, se tiver sem necessidade de acolhimento. Então, é preciso que as pessoas dentro da saúde, principalmente os profissionais na área médica, também não é só na área médica, é claro que em outras áreas, saibam fazer esse acolhimento, acolher para que você possa fazer com que a pessoa possa crescer. Então, a primeira coisa é o acolhimento. Então, você tem que ter essa noção, essa capacidade, não é? Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que você fez, não é? Não chegou a dar o abraço, mas você deu um sorriso. Esse sorriso é uma forma de você acolher o outro, tá certo? É verdade. Doutor Honório, a gente falando também em atendimento humanizado, que assim deveria ser, tanto no privado como na área pública, né? A gente fala também, eu trago para o senhor o seguinte, a saúde, na sua opinião, ainda é um dos principais pilares para se obter uma boa gestão pública? Essa é uma pergunta de repórter, né? Realmente exclusiva de repórter. Claro, eu penso assim dessa seguinte maneira. A saúde nunca vai deixar de ser esse pilar. Porque se você não tem saúde, você não vai conseguir gerar economia. Sem saúde, você tira os colaboradores de dentro de empresa. Sem saúde, você tira o trabalhador da sua principal função, que é o trabalho. Sem trabalho, você não gera recurso. Não gera recurso, vai voltar para a rotina, você não vai ter condições de alimentação, vai ficar sem saúde. Então, a saúde ainda tem que ser o ponto-chave, a visão-chave de todo gestor. E isso repete, sabe por quê? Repercute, na verdade, né? Reverbera, né? Aonde? Na própria mentalidade das pessoas, porque a saúde não é só a saúde física, existe a saúde psíquica. Se as pessoas não estiverem bem, com a capacidade mental boa, mentalmente, como é que vamos ter um país que possa estar desenvolvido? É claro que a educação tem que estar também alinhado com a saúde, tá certo? Mas se também não tiver saúde, como a gente vai ter capacidade de ter educação? Essa pergunta sua foi importante. Assim, tomara que cada vez mais essas gestões que venham surgir possa se preocupar com a saúde. E não saúde só física, mas saúde psíquica, que a gente vai falar mais adiante, a importância de você ter. Mas é verdade. Doutor Honório, vamos agora entrar em um lado mais clínico da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouco das consultas regulares. Qual a importância das consultas regulares? Outra pergunta importante que você fez e um tema que a gente pode falar sobre esse respeito. Na sua opinião, Alan, você acha que
quem mais procura o médico? O homem ou a mulher? Olha, eu posso dizer ao senhor, eu vou fazer aqui um cálculo comigo mesmo. Eu acredito Até em casa, né? A gente que pode ver isso. seja a mulher, né? A mulher Cer- se previne mais. É certeza. E, inclusive, a mulher, ela leva também o parceiro, ela leva também as outras pessoas a se consultar. Dito isto, a consulta regular, você fazer exames periódicos, você fazer o preventivo, a gente vai entrar em um assunto que talvez você vai se estender, eu tenho certeza que você vai puxar muito esse assunto, a respeito da prevenção. Aí, lembra do modelo cubano que as Sim, sim. pessoas falavam sobre Sim, sim. Cuba muito? Hoje já diminuiu mais isso, porque Cuba tinha essa parte da prevenção, você fazer exames periódicos, você tratar antes de adoecer. A saúde não é no adoecer, a saúde se manifesta, deveria se manifestar, não no adoecer, não na patologia. Tem muitas pessoas ainda, infelizmente tem muita área dentro da medicina que se preocupa mais com a doença do que com a saúde. Você se preocupar com a saúde é você fazer a prevenção. A saúde preventiva é além da saúde curativa. Primeiro você tem que vir a prevenção. A curativa vai ser em decorrência de algum distúrbio que você teve. O adoecer, a doença é um desequilíbrio que você tem de nutrientes, é um desequilíbrio que você tem da não funcionalidade do seu órgão, do seu corpo. E para isso é preciso que você tenha a saúde de qualidade de vida. Aí entra o MEV, mudança do estilo de vida, e aí entra também como está o estilo de vida para a gente falar sobre saúde preventiva. Honório, o senhor falava, inclusive a gente debateu isso aqui, sobre a questão das mulheres que trabalham mais talvez com a prevenção, né? Infelizmente os homens ainda não aderiram a isso, estão de uma forma muito lenta, passos longos, mas assim, na sua visão, doutor Honório, por que e como trazer esses homens hoje para uma prevenção, para uma consulta rotineira? Bom, antes disso a gente vai falar também sobre metas que a saúde pública ou planejamento dentro da saúde pública deveria ter. Primeira coisa é que a gente tem que entender que a gente precisa desenvolver saúde na vida das pessoas. E uma das formas de você desenvolver saúde nas pessoas, para podermos falar sobre saúde preventiva, é você fazer com que as pessoas tenham um bem-estar. E esse bem-estar, ele está incluído a parte psíquica, está incluído também de você tirar a vida sedentária. Muita gente com vida sedentária aí. Está incluída aí, se tira a vida sedentária, está incluída aí a atividade física, que a gente poderá também falar a esse respeito. E também na visão holística, que o profissional de saúde tem que ter esse respeito. As próprias pessoas têm que mudar a mentalidade. Eu não sei se você está sabendo, o Brasil ele tem sido hoje um dos países que está abrindo o maior número, quando a gente fala também da prática esportiva em academias. Não é? Do ano passado para esse ano, 350% aumentou o número de academias, não sei o que estou falando, são dados, Não, você são pode dados, procurar ver claro. isso aí, que abriram no Brasil. Tá? Então isso já é uma coisa importante, é uma visão diferenciada a esse respeito. Não se pode falar sobre saúde de prevenção, sobre qualidade de vida, sobre saúde preventiva, se as pessoas não mudarem a mentalidade em termos de alimentação, não é? Uma alimentação equilibrada, e aí a gente entra no processo da industrialização alimentar. Até que ponto a economia poderia intervir a esse respeito? Até que ponto o agronegócio tem sido tão benéfico como estão divulgando aí? Esse agronegócio está pautado em termos só da economia ou está pautado em um agronegócio de qualidade? Eu não sei se você parou para pensar a esse respeito, Alan, que você não poderia medir o agronegócio pela quantidade alimentar ou de alimentos que seja fornecido, mas onde é que está a qualidade do agronegócio?
Tá? Aí você questiona esse caso que teve agora na França, né, que falou sobre a carne, tudo, mas isso é uma questão política, a gente deixa de lado. Agora, eu queria trazer à baila, a esse respeito, sobre a qualidade alimentar que nós temos. Até que ponto a ética da alimentação industrializada ela tem respeitado no que diz respeito à saúde. É um tema que a gente poderia depois levantar. Não sei se você vai concordar comigo a esse respeito, não, claro. a baila. Né? Você já pensou de que a gente fala de quantidade e esquece a qualidade? Isso não é só na área de saúde, não, mas em outras profissões também. Geral. Doutor Honório, inclusive o senhor falou na questão agora da alimentação. Eu acho importantíssimo, né? A gente vê hoje, para quem ainda tem vivo ali os seus avós com saúde ou vivendo muito, a gente chama de longevidade, e alguns adolescentes, alguns jovens hoje dizem até brincando o seguinte, e eu quero saber do senhor se é um mito ou se é verdade. Olha, a gente não vai viver assim, a gente não vai chegar a tal idade, porque hoje a nossa alimentação é uma alimentação errada. No lado da medicina, como o senhor vê essa informação? Eu vejo da seguinte maneira, já foi pior. Hoje está se tendo muita abertura, tá melhor. Antigamente a gente falava vitamina D. Colegas, eu já vi, colegas meus, quando eu comecei a falar sobre a respeito da vitamina D, isso é um exagero. Doutor Plantinha, doutor que eu já tive esse nome, doutor Plantinha, né? Porque ele tá passando umas plantinhas, passa umas plantinhazinhas para você, e aí você vê que o que aconteceu na pandemia, não é? A vitamina D foi assim uma arma importante. A baixa da vitamina D, a hipovitaminose D, a diminuição dos níveis de vitamina D provocavam pessoas que iam para o tubo ou não, pessoas que iam ser suscetíveis à Covid ou não, pessoas que iam adoecer ou não. Então veja a importância. Hoje, estudos, não sei o que estou falando, mas claro, estudos, trazendo dados, randomizado, meta-análise, estudo na prática, tem visto que a vitamina D, que na verdade não é uma vitamina D, é um hormônio, que esse hormônio, ele é um hormônio que é um antimíssel contra o câncer. Foi feito estudos e mais estudos que pessoas que chegaram a ter câncer, morreram de câncer e estão tratando de câncer, tenha também uma baixa grande da vitamina D. A vitamina D, ela prevenia isso aí. Estou dizendo que agora que a vitamina D é um antídoto contra o câncer. Estou dizendo que a vitamina D, como um hormônio, que na verdade não é vitamina D, ela é essencial para que mecanismo do Oncogene, que são os genes que vão desencadear o câncer, ele possa ocorrer. Tá certo? Porque não é a genética, 30% é a genética, mas eu quero lhe trazer uma notícia boa. 30% é a genética, mas não é ela que vai definir se a pessoa vai ter a expressão do gene de ter câncer ou não. Se a gente vai ver o câncer na pessoa, é a epigenética, é o que a pessoa faz fora a genética, a alimentação, vida salutar, condições psíquicas, tá certo? Afetividade com o próximo, isso já foi, eu não estou falando... Comprovadamente, Alan. Verdade. Alan, que o amor ao próximo, não é? Se você tem uma vida cheia de afeto, isso, as doenças psicossomáticas estão aí para comprovar. Claro. Isso melhora em muito. Isso, para você ter câncer, né, você precisa de uma série de condições aí, né? Outra coisa que tem estudado também, que o açúcar tem sido um grande vilão. Como a vitamina D tem sido uma grande arma para combater o câncer, temos o açúcar. Em contrapartida, o açúcar. Em contrapartida, né? Você falou muito bem, em contrapartida, a ingesta do açúcar, né? Esse açúcar que está à vontade. Eu até brinquei hoje, né? Eu estava na clínica com um amigo meu que estava lá e a gente brincou. A gente dizia o seguinte, que antes a gente corria atrás dos alimentos, né? Estava escasseio, que era alimento. Hoje o alimento corre atrás da gente, né? Em toda esquina tem alimento. Mas é verdade, é verdade. Doutor Nori, quais são, ainda nesse tema, os alimentos que o senhor considera mais maléficos para a nossa saúde hoje? Certo. São os alimentos que você come. Estou brincando, Alan. Eu estou brincando, Alan. Sabe por que eu digo isso? Saudável. Porque eu quis tipificar você na geração que você está. Mas a sua geração, infelizmente,
Não estou dizendo que eu não participo dessa geração, participo também, né? Até porque não sou tão idoso assim, né? Não, é jovem. Pensa no jovem. Então, essa geração, ela come ela está hoje sobre uma alimentação que tem sido nociva. Essa alimentação fast food, essa alimentação industrializada. Então, os piores alimentos que eu posso lhe comprovar, refrigerante que não é alimento. Tá certo? Primeiro, o refrigerante ele não é alimento, ele é nocivo, ele aumenta o pH, tá certo? A água que não é boa. Assim, a água é alimento? A água é alimento. Ela tira a nossa sede. Mas aí tem uma coisa que a gente for falar também só de água, a gente ia passar aqui o dia todo falando sobre fica a à água. vontade. Tá certo? Alimentos industrializados que eu falei de um modo geral. Que tem aí, que a gente tem visto, tá certo? E também a quantidade do que comemos. Vou lhe dizer uma frase que deveria ficar para os nossos internautas, para ele ouvir. Não é, a quantidade de que comemos que vai gerar a energia necessária para que possamos ter essa energia saudável e o nosso cérebro e o nosso corpo realizar as atividades diárias que deverá ser feita. Mas a qualidade do alimento que vai fornecer essa energia. Você pega o açúcar tem em tudo que é canto. O arroz tem açúcar. A própria comida, de um modo geral, se transforma em açúcar. Açúcar que é um carboidrato. Quando a gente fala de açúcar, a gente pensa que açúcar é só o açúcar que é doce. Né? O índio, você vê que o índio ele não come açúcar nem come sal. Né? É diferente a alimentação do índio nesse sentido, desse ponto de vista. Então, esse açúcar, ele precisa ser colocado dentro da célula para ser queimado. O açúcar fora da célula, ele não serve, ele não produz energia. Então, para colocar dentro da célula, nós temos que ter, assim, um veículo. E esse veículo é a insulina. Não é? A insulina e o glucagon, que são fornecidos pelo pâncreas. Aí a gente vai depois entrar em um assunto importante aí do pâncreas. Ele tem que estar em uma quantidade. Por isso que eu peço a quantidade de insulina de um paciente. Se ele está com pouca insulina, ele vai ter que ter mais insulina. Como obter mais insulina? Exercício, atividade física aumenta a concentração e a produção de insulina no nosso organismo. E essa insulina vai pegar o açúcar que você come, vai colocar dentro da célula, queimar e produzir energia. Aí, tem um parasita que ele anda muito, né, por aí e se instala no pâncreas. Eritema pancreático é um parasita que faz com que o seu pâncreas deixe de produzir aquela insulina. Aí a importância de você também, todo ano, você tratar os parasitas que estão dentro do seu corpo, fazer esse detox parasitário, a importância de você combater os parasitas, porque você combatendo esse parasita, você vai fazer com que o açúcar que está dentro do seu corpo possa ser queimado em energia. Eu vou dar um exemplo clássico. Claro. Você tem uma caldeira dentro de uma locomotiva. Essa caldeira, a gente pega o carvão que está lá, coloca na caldeira, ele vai queimar, fornecer energia e a locomotiva vai andar. Agora, se eu pegar aquele carvão e deixar na locomotiva e não colocar na caldeira, vai servir para alguma coisa? A caldeira vai andar, vai produzir energia? Não vai. Vai ser nocivo Então, para ela. exatamente. E também tem muita gente que come mais do que pode gastar. Você só deveria comer aquilo que você pode gastar. Se você come bem e gasta muito, tranquilo, a equação está equilibrada. Mas é preciso que você faça, entra tudo nisso nos exames periódicos. E o médico, ele vai, eu não estou sentindo nada. Para que eu vou para o médico? Eu não estou sentindo dor de dentro, tudo bem. Mas você precisa ter uma qualidade de vida, melhorar a sua vida. Tem muita gente vivendo aquém da qualidade de vida que deveria ser. Você tem que viver o melhor da sua vida. O seu organismo, o seu corpo, ele tem que estar num potencial alto. Tem muita gente vivendo aquém do que o corpo deveria estar. Olha como Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Tem muita gente, eu estou vivo.
Mas será que sua vida está abundante? Será que sua vida está com energia? Está vivendo de uma forma adequada? Você acorda com alegria para pular da cama e dizer, eu já acordei, pulei da cama, você vou para o podcast de Alan Telles. Oh, que coisa boa. Com energia. Que maravilha, né? Que maravilha. Mas para isso você tem que ter saúde. E saúde importante. Aí eu vou te falar, não atrapalhando, que para ter saúde plena, saúde importante, tem que ter equilíbrio na modulação hormonal. Existe eu vou dizer, 3 neurotransmissores importantes que estão no nosso cérebro, tá certo? Adrenalina, dopamina, a dopamina. Tá certo? É importante, né, quando você fala da adrenalina, dopamina e o cortisol. Vamos lá. Dopamina, ela vai trazer alegria para você. Então não pode faltar, né? Você tem alegria, não pode faltar, não falte. Olha, a vida para você ser feliz, você tem que ter dopamina, você tem que ter adrenalina e cortisol. A adrenalina é o que impulsiona. Vou fazer. Tem muita gente que está com adrenalina baixa. Tem muita gente que está com a dopamina baixa. E tem muita gente que está com cortisol desregulado. O cortisol é aquele hormônio que vai trazer energia. Um é alegria, outro é ação e o outro é energia. Você pode ter energia, mas você não está alegre. Elas têm que andar em conjunto, né? Os 3 têm que estar modulados. Aí eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que a Bíblia diz? Por isso que eu disse. Lembra que a gente vai depois falar sobre a neurociência da Bíblia? A maior fonte de neurociência está na Bíblia. Aí sabe o que a Bíblia diz? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ou seja, você pode dormir arrasado, mas se você neuromodular e saber como neuromodular, você vai acordar com níveis de dopamina satisfatório, com níveis de cortisol satisfatório, tá certo? Que é importante, e adrenalina também. Por isso que tem gente que acorda e o dia ficou horrível, porque não neuromodulou. Aí vem um pulo do gato. Eu vou ensinar como é um pouquinho de neuromodular. Como você poderia neuromodular, tá certo? Doutor Honório, você tá... Não. É importante. Pegando e captando tudo aqui. Tudo, porque esses 3 neurotransmissores, Alan, eles poderiam estar regulados, todo mundo podia estar feliz, estar bem, se soubesse regular esses 3. Os psicólogos hoje, você vai para o psicólogo e diz, eu vou neuromodular você. Os psicólogos, os psiquiatras falam da neuromodulação. Todo mundo tá um sucesso. Médico que hoje que não saiba neuromodular, principalmente o cortisol, Alan. O cortisol é o hormônio do estresse, porque se você não tem um cortisol bom, você não vai dormir bem. Se você não tem um cortisol bom, você vai comer, vai engordar você não adianta ir para academia, porque você come, malha e não baixa, porque o seu cortisol, você vai ter problema no ovário, você vai ter hipotiroidismo, você vai ter queda de cabelo, pele seca, preguiça, que não é preguiça, muita gente chega lá, esse cara é preguiçoso. Não é, esse cara tem déficit e falta de energia. É preciso, a gente tem que ter regular, e isso é altamente regulável. Eu sei que sua cabeça está para fazer várias perguntas. Não, mas é porque assim, o senhor simplifica muito a forma que o senhor fala e é muito necessário para o nosso internauta, né? Doutor Honório, e me fale uma coisa, e todos esses problemas, a pessoa que já acorda estressado, cansado principalmente, né? Regular isso tudo aí. Neuromodular, né? Seria... Neuromodular. Poderíamos... É algo fácil? Tão difícil? É algo fácil? É algo fácil, é algo tão difícil, tão impossível? Não é. A gente pode com a medicação. Existe uma medicação que eu gosto de passar, que é ótima. Ela é fitoterápica. Pronto, eu posso falar porque ela é fitoterápica. Não vou dizer o nome comercial. É a Rhodiola rosa, tá certo? Rhodiola rosa. Ela é excelente, tá certo? E você pode neuromodular. Agora, deixa eu te falar como você poderia fazer isso com um gasto mínimo, né? Vou falar... Eu não ia falar, não. Vou falar porque... Traga esse eu só vou falar porque é o seu podcast. Senão, muito no bem. outro eu não falava, não é? Presente para os nossos internautas. Então, vamos lá. Vamos nós. Olha só. Primeiro, você tem que dormir quando o sol for dormir. Dormir quando o sol for dormir. O mais rápido possível. Acordar quando o sol acordar. Como a gente faz isso? Até 10 horas pode. Depois
de 10 horas, até 10, até as 11, vamos botar assim, vamos ser tão... Radical. Isso. Até as 11, excelente. Depois das 11, seu sono não presta para nada. Eu desafio ter sono de qualidade depois das 11 horas, certo? Porque o nosso eixo circocardiano, né, o nosso eixo foi colocado e fabricado, moldado por Deus. Você acha que Deus é uma pessoa má? Não, mas de maneira alguma, né? De maneira alguma. Você falou a palavra certa, de maneira alguma. Isso é um absurdo. Deus é bom. E você acha que Deus ia pegar o homem, colocar ele dentro de um ambiente, e esse ambiente não fosse Adequado, benéfico, né? Adequado. Né? Adequado, palavra, você já está entendendo, Claro. equalizado, adequado, modulado, não fosse adequado para o homem viver. Agora, por que um ambiente faz mal ao homem às vezes? Né? E não era para fazer, porque o homem tem mudado o meio ambiente, Mas concorda? É verdade. O homem tem lutado contra o ecossistema que Deus colocou aqui na face da Terra, contra o bioma, Contra tá ele certo? mesmo, em outras palavras, né? Contra ele Contra mesmo. ele mesmo. Contra ele mesmo. É. E aí, se Deus deixou, Deus ia ser uma pessoa má, até certo ponto maquiavélica. Não é chegar no ponto de vou botar o homem lá, ele que se vire. Não. Deus botou o ambiente e deu condições para esse ambiente modular os nossos hormônios, modular as nossas funções vitais, modular a própria nossa alma. Tá? O salmista Davi diz, quando eu olho para o céu, quando eu vejo as estrelas, quando eu vejo o sol, ó como a minha alma fica boa, ó como minha mente melhora. Então, o meio ambiente é para que o homem melhore. Então, nessa modulação que a gente está falando aqui, a primeira coisa é você dormir quando o sol for dormir e acordar quando o sol for acordar. Por quê? Vai bater com o eixo circadiano. Por quê? Deus fez o homem para dormir cedo. O homem das cavernas dormia cedo e acordava cedo. A luz, essa luz, luminosidade sintética, luminosidade digital, luminosidade química, né? Porque não deixa de ser Até radioativa, né? radioativa também. Isso tem prejudicado. Deus não. A gente foi feito para dormir cedo e acordar cedo. E como é gostoso, né, doutor Honório? Poder Isso. dormir cedo, desfrutar de uma noite de sono, né? Então, isso aí, a primeira coisa, dormir quando o sol dormir e acordar quando o sol dormir. Assim que acordar, ir diretamente para o sol. Olhar para o sol. 10 segundos, 20 segundos, tem que ter cuidado por causa da retina. Nós temos uma retina sensível, nós temos os cones e os bastonetes que estão dentro desse olho. O olho humano é um tecido conectivo cerebral. O olho Extremamente sensível, né? é a porta da alma que se abre para esse mundo físico. Tá certo? Bonito, hein? Bonito. Eu estou romanceando isso aí porque para os nossos ouvintes entenderem. Claro. Então, esse olho aqui é tecido cerebral, é tecido nervoso. Tanto é que o nervo óptico está ligado diretamente ao cérebro. É um dos pares cranianos, né, importante que dá a visão. A visão é cérebro. Cérebro é visão. Então, muito importante. Tem muita gente que acorda, mas o cérebro não acorda. Eu acordei, fiquei dentro de casa, vou ouvir música, vou ligar a televisão, tá para meio-dia, 1 hora que eu vou olhar por fora. E tem gente que nem sai, nem vê o sol, Mas é verdade. nem vê a luz do sol, fica dentro de verdade. casa mesmo. Então, ele acordou, mas o cérebro dele não. Você acha que o governo, ele é um governo paternalista? Todo governo aí assim, é bonzinho, tirando... A gente vê o capitalismo, vê o socialismo, mas nenhum governo é paternalista. Não é. Você acha que o pessoal, os presos, eles vão tomar banho de sol porque o governo tão preocupado? Tá se importando com eles, né? Claro que tá. Porque se os presos adoecem, Aí fica mais caro, né? muito, muito mais. Fica inviável a gente ter presídio. Manter, na verdade. Manter. Fica inviável. Então tem que ter o banho De sol. Porque aquele sol mantém a saúde dos presos. Se os presos não tivessem banho de sol, se os presos não tivessem banho de sol, não seria cadeia, seria um cemitério. O senhor está revelando os segredos aí, por isso que o preso é tão saudável, né?
Eu não sei. Eu nunca fui Por preso. isso que os Aí, presos são tão agora saudáveis, não, é? eu nunca fui. Eu nunca fui preso. Não, mas a gente também não vai dizendo, ó, o preso está doente, hein? Não tem muitos presos doentes, agora sim. Mas eles são saudáveis porque lá você vê preso jogando xadrez, Sim, você vê mas preso é jogando verdade. dama, você vê preso conversando, socializando. Dentro da cadeia eles têm uma boa rotina. Tem uma boa rotina e socializa entre eles. Sabe por quê? Porque a gente não vê isso nesse mundo de selva de pedra que nós Mas estamos é hoje. verdade. Olha, uma vez eu liguei para um amigo meu, aí não deu, eu disse, eu vou a pé, sabe uma coisa? Aí saí para cá à noite, né? Eu tomei um susto, Alan. Cadê as crianças na rua que não jogam Não, bola? não tem Cadê não. os meninos? Hoje, Cadê? Eu olhei, eu parei assim. todas em casa com aparelho Não, celular. não. Tinha 5 aqui, 8 aqui, um grupinho aqui na calçada, roubando a internet do ponto da coisa. A gente era do tempo de roubar manga, né? A gente era o tempo de jogar chimbra, de jogar chimbra, peão, é. esconde-esconde, de correr um atrás. Hoje Isso- estão roubando Wi-Fi. Interessante, né? E o desenvolvimento neuropsíquico, tão importante que é quando você corre, quando você anda, tá certo? Agora, deixa eu voltar para lá, para a dica, então. Claro. Olhar para o sol quando sol, acordar. O sol, claro. Aquele raio solar de 20 segundos, 30, vai entrar, vai lá para o cérebro e vai dizer, acorda, Tem um melhor horário para isso, acorda, doutor? acorda. Não, é 5 da manhã. 5 da manhã. Eu acho ideal. Assim, o que foi que eu disse? Assim que o sol nascer, acorda. Aí você pode. Agora, assim, mas não consegue dormir o mais rápido possível quando o sol for dormir. A gente não consegue assim. Claro. Tá certo? E outra coisa também, ela. Jovem tem que dormir cedo. Idoso pode dormir um pouquinho mais tarde, pode esticar. Mas o jovem tem que dormir, ele tem que dormir mais cedo. Por quê? Porque o jovem tem uma plasticidade do sono. O que é a plasticidade? Capacidade de você liberar substâncias como melatonina, é importante, não é? Que serotonina, que façam com que o seu sono venha a ter qualidade. E você sabe que é no sono que se dá a memorização, é no sono que dá a fixação de pensamentos e ideias. O cérebro, ele nunca dorme. A gente pensa que dorme, mas ele trabalha. Tá lá Enquanto a o gente sonho, dorme. o sonho, né? É. O sonho é importante. O sonho, ele traz benefícios para a saúde. Quem dorme e não sonha e nunca conseguiu lembrar do sonho, eu todo dia lembro do sonho. É porque o sono não foi de qualidade. É porque o sono não entrou na fase REM, que é a Movement Rapid Eyes, é movimento rápido dos olhos. Não entendi. A fase REM, que é tão importante quando você dorme e fica com os olhos se movendo, essa fase é a fase do sono profundo. Só tem descanso, só tem recuperação fisiológica, só tem recuperação do eixo que eu falei para você das três, Claro, dos três neurotransmissores, Os pilares ali. dos três pilares, na verdade, neuromodular, da neuromodulação, quando se tem um sono adequado, quando você tem um sono de fase profunda. Né? O preâmbulo do sono, tem gente que só dorme na superfície, o sono fica só na superfície. Não entra na sono fase raso, né? sono raso. Muito bem, não entra na fase profunda. Então vamos lá. Acordar e olhar para o sol. Certo. Se você acordar e olhar para o sol, vai ter tudo isso. O cérebro vai acordar também e vai mandar mensagem para os três, né? Ei, 10 minutinhos ali, né? Olhando para o sol. Não, pelo amor de Deus, você vai queimar muito, a retina. É 10 segundinhos. Eu entendi 10 minutos. Não, olha. falei segundo. 30 Eu segundos. tava passando 10, por isso Não, que eu tô não. assim, Aí vamos lá. 30 segundos, de 10 a 30 segundos. O certo é 10 segundos. 10 a 15 segundos, você vai conseguir fazer com que o seu cérebro desperte e comece a fabricar substâncias importantes para neuromodular. Depois disso, olhar para o azul. Olha aqui o azul, ó, que coisa linda. Que lindo, Quando eu cheguei aqui e vi esse azul, eu digo, E fantástico. essa caricatura Ele também não é muito sabia linda, né? e fez, né? Toda nossa caricatura, você é azul, o azul que você tá aí. Você sabia? As cores, ela tem assim um Também a padrão. sua importância. Ela tem um padrão fisiológico. Tá aí o arco-íris, que Deus colocou um arco-íris no céu para dar uma aliança dele com Noé, quando Noé saiu da arca, e tem um arco-íris com a humanidade. Na verdade, com Noé, com a humanidade. O arco-íris é uma aliança que Deus tem com a humanidade. As cores são fundamentais. Por exemplo, vamos lá. O azul. O azul, ele traz, assim, uma hiperconcentração mental, ele traz profundidade mental, ele traz despertar do cérebro, ele traz saúde
neuropsíquica, né? Ele melhora. Você sabia que o verde traz calma? Porque o verde, ele produz substâncias que acalmam o sistema nervoso. Antigamente o quadro era preto. A ciência descobriu e depois fez o quadro verde, lembra? Quadro Você verde, estudou sim. com quadro... Quadro verde. Isso. Claro. Aí, você acha que Deus não já sabia isso, não? Qual é a cor do mato? Qual é a cor das árvores? A clorofila é a cor verde. Deus botou o verde já, o homem descobriu agora, a neurociência descobriu, os neurologistas descobriram que o verde traz essa paz para o sistema nervoso central. Não é importante? Isso. E o azul descobriu que o azul do céu, o azul celeste do céu, faz com que haja um estímulo para a neuromodulação logo de manhã dessas 3 substâncias que eu falei para você. Adrenalina, cortisol e qual é a outra? Dopamina, obrigado. Dopamina. Mas a dopamina. Aí ainda tem outras coisas. Se quiser fazer uma pergunta, isso aí é importante, tá certo? O azul, você vai 5 minutos, você fica olhando para o azul. Depois disso, tomar 600 ml de água. 600 ml de água, água de boa qualidade. Não é essa água qualquer. A água de boa qualidade vai entrar o que aí, Alan? pH, a partir de 8, a água de Okinawa, né, a melhor água que tem. Você vê, os japoneses são longevos. A água de qualidade, 8, 9. Eu posso dizer? Pode, claro. Esse podcast é seu, né? Não. A água... eu vou aproveitar, vou mandar um abraço para o meu amigo Beto, ali, né? O pessoal que é ali do Nobre, né? A pessoa tem um amor, um carinho, todo esse pessoal lá, aquele pessoal lá. Eu falei para ele que traga a Minalba para cá. Mas será que vai dar certo? Vai, a Minalba em vidro, que seria melhor. Né? Trouxe em plástico já, tem 1,5 litro lá para o procurar. Eu ia ser o representante da Minalba aqui, mas eu não posso deixar de ser médico e ser comerciante. Meus pais eram comerciantes. Meu irmão é muito amigo do Beto, o pessoal lá do Nobre. Ele, meu amigo, amizade de verdade meu. Ele que trouxe também muitas coisas. De longas datas, né? De longas datas, é o representante, né? Meu irmão Zé Luiz, um dos maiores empresários lá de Maceió, de bebida. Ele começou com marcas de bebidas, hoje ele é um representante assim que tem marca que a gente não pode nem anunciar aqui. Mas eu fiquei curioso, o que é que tem nessa água aí? Sim, vamos lá, da Minalba. pH excelente, pH mais do que 8, que é o pH aqui do nosso sangue que tem que trabalhar. Se o pH está um pH alto, nós estamos trabalhando em um pH alcalinizado. Se o pH é baixo, o pH é ácido. O ácido, pH ácido no sangue faz com que... É o que o câncer quer. É que as células, que os micróbios, parasitas gostam de trabalhar. E envelhece mais rápido. O pH, quanto menor o pH do nosso corpo, mais envelhecimento vai ter. Mais precoce vai ser o envelhecimento. Quanto maior o pH, mais retardo do envelhecimento vai ter. Então você vai colocar a água dentro de você, uma água com pH ácido ou com pH básico? O que você acha? Ô, Lucas, como é que tá o pH da minha água? Eu não tomei ainda. Eita, meu Deus, você falou do Lucas, eu não ia falar, não. Eu estava me resistindo para não falar do Lucas. Eu não vou tomar essa. Mas, doutor Honório... Eu estou brincando. A Lucas disse que é Minalba, pode tomar. Água, claro. E aí você tem que ter... A água tem que ter não só o pH, tem que ter os sais minerais. Ácido, potássio, sódio... tem água que é desmineralizada. Quando a gente vai tirar na fonte, a água tem que vir com minério. Água sem minério é só água. A água tem que matar a sede e tem que servir para que as inúmeras funções bioquímicas que se realizam dentro da nossa célula todo dia. Você tem um exemplo? Você sabia que teu sangue ele é renovado a quase 45 dias. Está aí o baço. Sim. O pH, tem coisas dentro do nosso corpo que é renovar. A pele é renovada, tudo é renovado. Então precisa de elementos essenciais que tem na água: zinco, cloro, magnésio, potássio, sódio, tudo que é minério. Por isso que Deus disse, né? Do pó da terra vou fazer o homem. Claro. Nós temos tanta coisa do pó da terra. Mas você ia me fazer uma pergunta? Não, essa questão da água que o senhor falava, então a gente tem que hoje observar a qualidade da água. Como é que a gente tem acesso a essas informações? Tudo bem, tem que observar, mas a decisão é tua, né? A decisão é tua. Você tem que olhar o rótulo da água, que está lá. pH 4, pH 5, pH 6, os minerais, tá certo? Agora, o mais importante,
quanto mais perto a fonte que foi tirada essa água, melhor. Porque, tá, por exemplo, vocês têm no transporte, no translado do transporte, se a água vir no plástico, né, ela tem aquela reação do plástico, tá certo? Ele vai causar aparecimentos de hormônios masculinizantes, tanto no homem como na mulher. Aquele plástico que solta lá, o bisfenol, que é uma substância altamente cancerígena e faz mal. E, na verdade, a água era para ser vindo de vidro, né? No coisa de As vidro. melhores marcas hoje já trabalham, afinal, já trabalham não, exclusivamente com vidro, né? Pois é, tá certo? Pois é. Aí o importante é você tirar a água da fonte. Você tem que saber uma água mineralizada, você tem que pesquisar. Aí eu indicaria, me perdoe o comercial, Não, Lucas, à depois pode vontade. cobrar o extra, né? Do comercial. Do comercial. Tá certo? Os royalties, né? O royalty Ou eles mandar pra gente, hein, Lucas? A água aqui pode pra ser gente, também. tá? Pode ser também. Seria uma das Mas é formas. verdade. A Minalba é excelente água. É a água que é servida no Senado. Olha só. Olha, será que eles É por isso também que aqueles danados têm vida longa, vamos né? lá. Você viu o caso que aconteceu do Bind? Da água, rapaz. Sim, mas que todo mundo. Mas o Bind tá certo. Sabe de onde é a água do Bind? Ah, A água é tirada da Groenlândia. Né? E também perto ali do Canadá, que tem fósseis de 3 a 4, 5 mil anos. Grau de pureza, 100%. o senhor devia dar uma consulta pro Biden. Ele anda Essa, caindo, é? essa água que o Biden toma é uma água. Só não faz ressuscitar. Mas para o corpo é excelente. Tem uns minérios de 5 mil anos atrás, purificada com alto teor de ozônio. Deve ter. Pensa como era. Você sabia que antes de chover, né? Que a chuva foi depois um advento que Deus fez. Existia uma camada de vidro que protegia a terra contra os raios solares. E essa camada tem a camada. Era tipo um aquário, é? Tipo um aquário. Você vê que os peixes vivem bem por causa do. Né? Tipo um aquário. A gente vivia num aquário. Depois essa camada foi desfeita, não é? Isso aí tem comprovação. Inclusive, já foi comprovado por cientistas que a camada de ozônio também tem sido também afetada. Tá certo? Imagina como era a camada antes do ozônio. Era uma coisa mais linda. Mas é verdade. Mas a gente está falando ainda na neuromodulação, né? Neuromodulação. O senhor ficou dar mais umas dicas aí, né? Foi verdade. Terminamos com a da água. Quando a água. Quanto a gente deve beber de água, né? A gente vai ver. Aí quando eu falei que a gente tem que tomar 600 ml de água. Água em jejum. Isso depois do sol, depois de olhar, isso tudo é um processo, é um ritual, é uma rotina que você tem que fazer dia a dia. Depois disso, tomar um banho gelado. Gelado. Frio. Bem frio, nada de banho quente. Faz bem, é? Faz bem, ele faz com que as catecolaminas, o coração comece a bater mais forte e desperta o sistema nervoso central. O seu sistema nervoso precisa ser despertado. Porque nós temos o sistema nervoso central, simpático e o parasimpático. Quando você vai dormir, é o parasimpático que assume, né? O parasimpático. Quando você está de dia, para você fazer as coisas, você tem que ter o sistema nervoso central autônomo, vigorante. É o estado de vigília, de alerta. A gente tem 2 tipos de modos operantes no nosso organismo. Aí já vai entrar na parte sensorial. A gente pode estar no piloto automático. Quer que eu lhe prove isso quando a gente entra no piloto automático? Quando você pega o carro ou a sua motinha, você às vezes passa por uma cidade e nem lembrou o que passou. Você está ali no piloto pensando Piloto automático. no podcast lá, doutor Nório vai vir, não vai. Doutor Nório vai ter, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou perguntar? Será que vai ser bom? Será que não vai ser? Será que eu vou gostar ou não? Então, e aí você chega em casa e você nem viu o trajeto. Acontece ou não acontece com todo Passou mundo? muita coisa despercebido ali, não é? Aí você não está no seu controle. Outra coisa controla. É o turn off. Né? É o que desliga no cérebro. Por falar em turn off, desculpe, Alain. Não. Né? A gente falou do Lucas está ali Tá conosco. aqui com a gente, é. Um grande amigo nosso, Claro. né? Pioneiro, né? A gente tem que dar os parabéns ao Lucas aqui. Não, o Lucas é um É o cara pioneiro da sensacional. comunicação, uma pessoa que eu tenho um amor, um carinho, um respeito, todo especial, o pai dele também.
E é um dos pioneiros e corajoso, né? De botar um podcast. Não, mas é verdade. Os primeiros a botar Café podcast. que tá aí com tudo, né? É, exatamente. O dele é café, o meu é água, né? Não, vou conseguir... quando eu vi com o do Lucas, aí tinha lanchinho, tinha muito. Mas eu tava dizendo, tomara que não tenha, porque tira atenção, né? A comida lá a gente Mas termina é por desfocando. isso que eu sabia que o senhor não gostava, eu não trouxe, né, Lucas? Você é. Lucas tá fazendo assim com. Aí não pode, Lucas. Isso aí não existe, não. Já tá justificado. Mas, então, a importância, né, que a gente estava falando, eu fugi de repente. Não, mas o senhor fala muitas coisas importantes pra gente. Foi. Então, a gente. Mas qual era que eu queria ver? Era que o fio da meada que a gente ia falar sobre essa importância, né, que temos de ter isso aí. Mas vai ter muita coisa que depois a gente pode colocar. Então vamos lá. Tomar os 600 ml. Sim, tomar o banho, né? O banho frio, né? De preferência. Que desperta, né? Ou seja, aí eu lembrei. Sistema nervoso central, né? Simpático e parasimpático, que a gente termina entrando no turn-off, que a gente fala, de desligar. A gente não pode viver num mundo sério sempre. Essas brincadeiras. Viu que eu cheguei aqui e brinquei com você? Não, mas é bom a descontração, né? Não é questão de descontração, não, só, Alan. Se você viver num mundo assim, bem sério, de uma forma pesada, né? Concentrado, você vai fritar o cérebro. O cérebro precisa do mundo lúdico. Já prestou atenção que esse mundo, nós temos um mundo real, tangível, e temos um mundo lúdico. O que é um mundo lúdico? Você vai jogar uma dama, você vai jogar um xadrez. Aquilo, para que precisa aquilo lá? Não devia existir. Você assistir uma partida de futebol, é um mundo lúdico, você está sendo iludido ali. Mas é necessário, tem muitas coisas que estão nesse mundo que não é necessário. É necessário você comer, é necessário você andar, é necessário você praticar esporte, é necessário você estudar, é necessário você ler, é necessário você amar, é necessário você produzir filhos, produzir livros. Muita coisa é necessária, mas tem muita coisa que não é necessária, a gente faz. Por quê? Porque o mundo lúdico, ele descansa esse mundo centrado, tá? Porque nós temos espírito, alma e corpo. Somos trifásicos. Não tem energia trifásica? Somos trifásicos. Não tem energia trifásica? Claro. Somos trifásicos. Com o mundo do corpo, eu tangencio o concreto. Com o mundo da alma, eu tangencio o intelecto. Não é? A matemática tem essa parte também, a ciência, a intelectualidade. Agora, com o amor que nós temos pelo próximo e o amor a Deus, tangenciamos o mundo espiritual. Olha só. Então, os três têm que estar em equilíbrio. Aí, vamos lá. Pai, Filho e Espírito Santo, concorda? Claro. Adrenalina, dopamina e cortisol. Vale a pena printar, hein, Léo? Essa parte. O Léo também que marca a presença com a gente. A gente tem que printar adrenalina, os três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Adrenalina, cortisol e dopamina. Espiritual e corpo. Veja como a numerologia de Deus é perfeita, né? É perfeita. Tá certo? A melhor palavra é isso, a perfeição. Aí depois de você tomar esse banho frio, que dá esse choque, que você entra no sistema nervoso central e sai do simpático sai do parasimpático para o simpático, isso é preciso se acordar. O corpo, não só o cérebro se acordar, mas o corpo também. Esse choque de catecolaminas que você tem. Aí você vai para a alimentação. Um carboidrato de cadeia média, com proteína. Então, como é que eu faço um carboidrato de cadeia média? 2 rodinhas de inhame, pode ser 2 banana cozida, né, que também pode servir também. Você pode colocar também, não só o inhame, mas também a macaxeira seria outra também. Tá certo? 2 rodinhas assadas de torradas, né? As torradinhas você pode colocar lá e assar também. E proteína. Proteína, ovo, não é? Uma carnezinha, um bife leve, você pode começar o dia também, mas bem levezinho. Mas o ideal seria você fazer do próprio frango, né? Um bifezinho de frango bem levezinho, com o que eu falei, proteína e carboidrato de cadeia média.
Essa alimentação, diariamente, todo dia você podia comer isso aí. Tá certo? E tomar os seus suplementos. Aí você não vai tomar. Suplementação tá aí, tá com tudo, é? A suplementação vai ter que vir. Por quê? Agora você tem que procurar um profissional que entenda de suplementação. Claro. Entendeu? E você tem que ver também um profissional que entenda de hormonização. Não é harmonização facial. Hormonização. São hormônios, né? Hormonizar os hormônios. É. Os hormônios têm que estar na quantidade ideal. Depois disso, você sai e faz a sua meditação. Doutor Honório, mas assim, o senhor está trazendo dicas aqui importantíssimas para a gente, né? O senhor que tem um nível de conhecimento altíssimo e que me chama muita atenção, porque o senhor sempre gosta e curte, eu vou dizer assim, popularmente, de dividir esse conhecimento com as pessoas, né? A Bíblia fala: a quem muito ensina, refugirão como as estrelas firmes no firmamento. Bonito. E aí a gente tem que parabenizar os professores. Eu fui professor, ensinei quinta, sexta, naquele tempo não era quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro ano científico e quarto ano pedagógico. Naquele tempo tinha quarto ano pedagógico. Tinha. Minha mãe fez o quarto ano pedagógico, não é para ser professora. Tem um amor e um carinho todo especial. Mas eu acho Foi minha mãe. importantíssimo Foi um ponto esse... importante na minha vida. Ainda é hoje, ela deixou um legado para nós. O senhor não tem mais a sua mãe? O senhor não tem mais a sua mãe? Não, você acha que eu tenho 20 anos? Ah, mas o senhor tem 40 aí, né? Vamos agradar, hein, Léo? Tá com brincadeira. Mas aqui, se o senhor fosse um carro, estaria muito bem conservado, hein? Agora você foi do elogio, agora eu tô lá embaixo. Não, mas tudo bem. Nem minha mãe nem meu pai. Meu pai foi caminhoneiro, era caminhoneiro, teve dois caminhões naquele tempo de 1940, 50, ele com 2 caminhões, era um sucesso. E minha mãe, ela foi comerciante também, meu pai foi comerciante, foi professora também, né? E meus irmãos viraram empresário, né? Então, esse viés de empreendedorismo, né? Uma vez até Lucas me perguntou, o pai de Lucas, né, Sérgio Campos, ele me perguntou se onde vinha essa minha tenacidade para o empreendedorismo. Aí eu puxei da minha família, entendeu? Sempre empreendedorismo com estudo e conhecimento. Você empreender, você pode empreender no estudo. Você lê um livro, você está empreendendo em você mesmo. Claro. Tá certo? Então, isso é importante. Mas, assim, o que a gente estava, para terminar, a gente estava falando sobre a importância da neuromodulação. Sim. E essa parte última, que era a alimentação, que a gente falou, a gente tem que entender que a alimentação é importante. Teve um congresso que em Chicago, isso tem uns 8 anos, 8 a 10 anos, quando foi batido o martelo em que o ovo não faz mal ao colesterol. O ovo é bom, pelo contrário, baixa o colesterol. E nesse congresso, os estudos e mais estudos, e outros estudos, hoje que a gente sabe, não existe uma fórmula mágica da alimentação. Eu vou fazer uma dieta da lua, não existe, até a palavra dieta está errado, né? Os nutrólogos, nutricionistas sabem muito bem isso. Hoje se chama-se reeducação alimentar. Que é muito mais adequado. É né? muito mais adequado. E a gente está vivendo hoje, né? Tem que ter uma reeducação a nível alimentar. E o que é que se tem hoje de conclusivo? Você tem que comer proteína com carboidrato. Tá certo? Gordura, pode comer a gordura do animal, sim, não tem, é bom, é salutar. Inclusive, tem estudos novos agora que quando você tem uma pessoa magra, zero de gordura, que tem gordura pouca no organismo, é ruim para o cérebro. O cérebro precisa, né? É uma coisa incrível, né? Mas tudo com quantidade equilibrada. Então, você tem X quantidade de proteína. O grande segredo é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. X quantidade de proteína com X quantidade de carboidrato baseado com gordura. Agora, meu Deus, o que é que o refrigerante tem? Proteína, gordura, o que é que você vê esses É um veneno para o nosso organismo, né? Esses produtos industrializados, ele tem, não é? Então, é uma coisa assim que a gente tem que a gente pensar. precisa dessa reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Ou talvez uma reeducação na nossa vida, né? Em todos os aspectos. Uma reeducação, né? Com a nossa vida em todos os aspectos. Mas aí precisa de conscientizar. Claro. Conscientizar. Né? E em termos, quando eu falei de ensinar, né?
A gente já passou. Eu disse que ia falar só. Não, a gente tá com um papo tão bom. Lucas, você Não, tá mas com não, quantos pelo amor minutos de aqui? Deus, eu tenho. Porque ele tem compromisso, né? Quanto? 59 minutos de Eu live. falei que a gente ia falar só 50 minutos. 50 Eu não minutos, ia claro. puxar mais, Mas não. é porque eu sou um homem de tanto conteúdo. Eu posso finalizar com uma dúvida? Mas a gente poderia dar uma palhinha em termos de educação, Alan. Educação. Como é que a gente vai ter uma saúde de qualidade se a gente não tem uma percepção que é tão importante também tão quanto a educação, não é? Mas Porque como é que você vai, ó, eu tenho os pilares vamos lá. Primeiro, você tem que ter você tem que ouvir, você tem que aprender. Como vai ouvir se não... A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não tem quem envie? Não é? Como que dispõe? Então, a gente podia fazer um análogo nesse sentido da seguinte maneira. O médico, primeiro, tem que propagar a saúde, promover. Eu estou promovendo aqui com você. Claro. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o Lucas. A gente que agradece. Eu nunca vi tanto espaço aberto para a saúde como está tendo. Mas é verdade, Alan, é verdade. Não. Era muito restrito. Política era o número 1. Reportagem de rua, polícia. E a saúde isso acontece nada, todo né? dia. E não tem nada de saúde, né? Você assistir, vocês pararam na televisão para assistir Claro. uma coisa de polícia, de tudo, pelo amor de Deus. É claro que dá, eu tenho os sites aí Mas que tem que dar. O povo gosta de ouvir isso, mas se o povo poderia gostar de ouvir uma ópera, o povo poderia gostar de uma música clássica. Na Europa é diferente, não tem esse sensacionalismo que a gente vê hoje, né? Polícia, ladrão, bandido, essas coisas, não. Pelo contrário, a gente está promovendo mais. E aí eu falo que o médico hoje tem que ser um comunicador. Mas é importante. Promulgar a saúde, divulgar a saúde, promover, isso é uma forma de promover, fazer com que a pessoa tenha prevenção. Esses 2 passos antes é que vai dar com que a pessoa tenha prevenção. Como é que eu vou prevenir? Se eu não ouço nada, não estou ouvindo o podcast de Alan, que tem conteúdo, né? Então, eu vou ter que ouvir para poder me precaver. E agora eu vou fazer o que deve ser feito, tá certo? A ação curativa deveria ser a última. Aí entra a indústria da farmácia. Da farmácia, né? Eu não posso dizer que... Eu vejo que o senhor prefere a prevenção. Por falar... Não, eu faço todas. Aí claro. Seria sendo hipócrita. Não, mas eu falo eu que falar o isso aí. Prefere prevenir. Uma parte você... Posso dizer? Você foi meu paciente. Várias vezes. Eu pensei que você ia negar. Não, que é isso? Para mim é motivo de orgulho. Talvez você não ia me chamasse se não desse certo. É aí a gente tratou você direitinho. Claro. Então, ali foi medidas curativas, mas você é escorregadio para saúde preventiva. Eu disse, Alan, volta lá para a gente promover tua saúde, que eu fiz uma ação curativa com você. Mas eu não fiz uma ação de prevenção, preventiva, porque eu queria que você seguisse esse passo aí. Doutor Honório, é algo cultural do homem. Eu tô encaixado nisso aí. Esse cultural que, infelizmente, é o que ferra a gente. Não. Aí a neurociência diz o seguinte: não ande de acordo que o mundo tá. Você tem que ser que fato, nem... Né? Você tem que andar contrário à onda. Claro. A onda não leva para lugar nenhum. Ele diz isso direto. Um dos melhores neurocientistas, inclusive a minha palestra hoje foi pautada no neurocientista chamado Pedro Calabres, ou Pedro Calabres, que eu gosto de chamar, um dos maiores neurocientistas. Não só tem ele, tem vários. Claro. Mas foi pautada nesse estudo que a gente estuda. Ele tem a Neurovox, você vai olhar direitinho, você vai lá se quiser fazer. Ele faz vários cursos, a gente participou de vários cursos dele, de palestras, isso aí. Um dia a gente poder trazer ele para cá seria um sucesso. Mas a gente vai ter um auditório, a gente está montando, a gente trazer, seria uma coisa assim. Ele vai vir para cá. Traga. Diga a ele, olha, o podcast se a gente montar uma palestra de 2.000 pessoas, 1.500, e trazer depois ele vir para cá, seria bom. É um presente, né? Lucas entrevistar aí, que o Lucas a gente tem que dar honra a quem tem honra. Claro. Não é? Lucas disse que não pode trazer para o meu, não tem problema. Ele é assim que... Permissão, tem que pedir permissão, né? Pedir permissão ao Lucas, se pode. Então, a importância que a gente observa dentro disso da neurociência, tá certo? Porque
a neurociência, ela realmente veio, foi um estudo que veio para ficar, tá certo, Alan? Você tem uma pergunta para me fazer? Não, é algo importante hoje. A gente falou pouco de tecnologia, né? Eu gostaria que o senhor Sim, falasse aí a pronto. sua visão da tecnologia, da inteligência artificial hoje para a medicina. Vamos lá. A IA, né? A inteligência, é Isso. a IA que chama Sim. inteligência IA. artificial, não é? Então, essa inteligência artificial, vou dar uma ideia em relação. Sim, você falou também a medicação que a gente estava falando, que Medicação, era medicação. hipócrita se eu não dissesse que eu não passaria Claro. as medicações. É necessário, né, doutor? Existem as medicações que eu acho que são medicações bioidênticas que deveriam passar a maioria dos remédios. Agora, tem uma novidade. Eu não sei se você viu o estudo novo agora, tem 3 semanas, que a própria a inteligência artificial está em outras áreas, várias áreas. Não, A claro. cirurgia robótica, o Brasil hoje é um dos pioneiros em cirurgia robótica. Não sei se você está sabendo Sim, claro, que eu leio cirurgias de sobre. próstata, elas estão sendo feitas em Minas Gerais. O Brasil só perde para os Estados Unidos nessas cirurgias robóticas. O Brasil está sendo pioneiro em cirurgia robótica, né? E a inteligência artificial está ajudando Está a IA. ajudando, né? A inteligência artificial conseguiu, não ela, né? Através da inteligência artificial, conseguiu mapear um grande número de proteínas. Você sabe que as proteínas que tem no nosso corpo são milhões de proteínas. Claro. E ela, além de mapear, ela fez com que também essas proteínas fossem gravadas em um design de 3D, que ela possa rodar a proteína, todo em formato de cada proteína foi colocado em 3D. E você roda e você vai ver os pontos de acoplagem, os pontos em que o fármaco, o princípio ativo do fármaco vai ter que se acoplar à proteína que estão nas células. Você vai entender agora. Nas nossas células existem receptores. Inclusive tem receptores para a maconha, receptores para o carbinol, não é? Para os carbinoides, né? Para a própria ação, tá certo? Então, das drogas, esses receptores estão na célula. Sem eles, os remédios não fariam efeito. Deus é tão bom que deixou esses receptores na célula para que as drogas viessem e fizessem efeito. Só que, para ele acoplar, eles acoplam em cima de uma proteína. Essas proteínas acopladoras, né, que faz com que o fármaco se acople. A gente não consegue, o remédio ele não consegue ver. Ele vai, vamos lá, 70%, a gente chama de biodisponibilidade, que é a capacidade terapêutica de um remédio fazer uma ação de cura em relação a uma patologia que a pessoa está. Mas para isso ele precisa se acoplar. E como você agora tem a visão daquela proteína, daquela célula, vai fazer os remédios específicos de acordo com a proteína e o formato da proteína que nós temos, de poder fazer a ancoragem. Não é Olha só, fantástico mas isso é aí? Então nós perfeição, né? vamos ter remédios futuros daqui a uns 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, não sei, mas eu acho que é menos, muito menos, que vai ter 100% de eficácia. Porque os remédios hoje não têm 100% de eficácia. Uma parte dela, inclusive, você sabe que a nicotina, ela compete com os remédios. Elas entram nesses receptores e impedem que os remédios venham fazer ação terapêutica. Porque a nicotina, com essa visão tridimensional da proteína, nenhum design que eles fizeram, a gente possa fazer com que o remédio se encaixe muito primeiro do que a nicotina. Não é fantástico isso aí? Mas é Mas verdade. quem fuma, né, a gente aconselha não fumar porque a medicação só tem 50% de eficácia. Já Nenhum tem menos, né? fumante. Em fumantes, porque o compete a nicotina. A nicotina é um receptor que vai para. A nicotina é uma droga, uma substância que vai encaixar nos receptores de várias células, né? Tudo bem. Doutor Honório, então, na sua opinião, não há mais como se ter uma boa medicina, uma medicina bem aplicada, sem a ajuda hoje em conjunto da inteligência artificial. Eu vou falar o que Hipócrates falou. O médico ele tem que ver, sentir e tocar no paciente. Isso nunca vai substituir. A inteligência artificial nunca vai fazer isso. Entendeu? Porque ainda somos humanos. E seres humanos têm que olhar Mas é um para verdade. o outro. Tem que sentir, tem que tocar. Os médicos não fiquem preocupados, não vai perder o seu lugar. Não vai. Ao contrário, é Porque uma ferramenta, o né? estetoscópio
é insubstituível. Eu uso a ultrassom. A ultrassom é o estetoscópio do futuro. Perfeito. A inteligência artificial é o estetoscópio do futuro. A IA. É mais apenas uma ferramenta na mão do médico, né? Nunca vai ser substituir o conhecimento. A alma do homem. A alma. O que você sabe. Conhecimento. Então, esse conhecimento, ele vai ser assim, sempre usado em benefício do outro. Então, você precisa ter o contato com o seu paciente. Visão holística, contato. Você tem que falar, você tem que sentir, você tem que tocar. Realmente absorver ali, né? É, importante. Então, eu acho que não vamos ter esse risco, esse perigo, não é? Então, os médicos se especializem, os médicos se aperfeiçoem, mas nunca deixe o que é de melhor dentro de um médico. Chama-se essência. Nunca deixe, o ser humano nunca pode deixar a sua essência. Claro. Tá certo? A essência é que faz, é o que é a diferença. Por quê? Porque nós temos dentro de nós uma partícula que nos formou. Nós temos dentro de nós a partícula de Deus. Deus colocou e soprou. Lembra? Pisou um colar e soprou suas narinas. Então, jamais. Isso é insubstituível. Se a gente for para uma outra dimensão, terceira tal, mas vai ter a pessoa, vai existir o ser humano. A essência vai ter que existir. Substituíveis. Doutor Honório Luiz, eu quero agradecer de coração para coração aqui. Muito obrigado pela sua presença. Repito, física e energética, essa troca de informações. Na verdade, o senhor que nos brinda com tantas informações. É que a troca é pouca, né? Eu não tenho tanta informação para trocar com o senhor, mas... Você instiga. É? Maneira de falar, calma, não é? E você dá a oportunidade. É gostoso lhe ouvir, né? E você dá a oportunidade de falar. É importante, muitas vezes, não é falar. O importante ouvir, né? É ouvir. E perto do senhor, eu gosto muito de ouvir. E a gente tem que ouvir, né? Claro. Fala mais quem ouve mais. Fala menos quem ouve menos. Para falar, eu precisei ouvir. E ouvi muito. Quantas palestras não ouvi? Eu fiquei nessa eu fiquei 2, 3 horas só ouvindo. É uma delícia ouvir o doutor Calabrese, não é? Um neurocientista novo ainda, jovem, inteligente. Mas tem outras pessoas. Eu vejo que o senhor é de humildade que chama realmente a atenção. O senhor pega ali um médico novo e tal, mas o senhor para ouvir ali e absorve também, consegue absorver. A gente tem que. Mas isso são para pessoas humildes, né? Aprende sozinho. Aí, uma coisa que, para gente finalizar, eu falei ontem para o médico, ele é novo, doutor que estava lá na Hebron, né? É até interessante, eu consegui, viu, Lucas? Consegui fazer a palestra todinha, Lucas, não falar da Hebron, Lucas. Olha, Lucas. Não, Lucas, você fez alguma coisa para ele não extingar, para não dar merchandising de graça. Não, mas o Hebron hoje é referência em Santana do Ipanema, em toda a região. O senhor sabe disso? Não, foi um pioneiro, não é? Claro. Pioneiro, a gente está tentando, a gente vai estar aperfeiçoando. A gente tem um projeto que estamos aí, se Deus quiser dar certo, a gente vai melhorar, inclusive trazendo pessoas para dar palestra aí, melhorar a parte também de inteligência artificial dentro da Hebron. Isso aí é de fundamental. O senhor que já é pioneiro em tantas coisas vai inovar mais uma vez com a Hebron. Vai trazer uma inovação aí. Uhum. Que a gente vai voltar nesse podcast depois, claro, para a gente dizer essa inovação que vem por aí. Que eu estou sabendo de algumas coisas da Hebron. Mas não pode dar spoiler. Não pode dar spoiler, Léo. Não pode não dar spoiler. Não, a gente guarda e volta em um programa seguinte. Combinado, viu? Thank you very much. Mas, doutor Honório, veja só, que tem que o quê? Veja só. O senhor acredita, essa é rápido mesmo, é um jogo de bola rápido. O senhor acredita em vida após a morte? Tem que fazer um podcast só sobre isso. Eu não sou. Se eu disser que eu só acredito, eu estou desacreditando. Como é que eu vou acreditar uma coisa que existe? Entendeu? Não era nem para a gente estar perguntando se acredita. Por exemplo, você acredita no sol? Claro. Então, por que ninguém faz essa pergunta? Porque o sol existe. Claro. Agora, você vê a luz infravermelha do sol? Você não vê, não. Não, mas eu estava aqui confundindo com os raios solares, né, Léo? Não fique rindo, hein, Léo? Você sente. Você sente, mas sente. vê não. O fato de a gente não ver... Mas o senhor está me enrolando. O senhor acredita em vida após a morte?
existe vida após a morte. Existe? Existe, você está falando de morte o quê? Não, a morte física, claro. A alma nunca morre. Claro. Então, apenas a sua alma, ela sai desse contato físico, tá certo? Se você disser isso, se eu não acreditasse em vida após a morte, eu não acreditaria em Deus. Você acredita em Deus? Claro. Então eu Mas é por isso que eu queria finalizar com essa pauta, porque eu acredito que a sua mãe está muito feliz aí com... Minha mãe morreu, ela era filha da igreja, né? Morreu em Cristo Jesus. Vendo a semente que ela plantou e está aqui na terra, ela está muito feliz. Mas assim, ela antes não acreditava, mas foi um processo todo e ela realmente... A Bíblia fala assim, só os nécios não acreditam em Deus, né? Então é importante a gente ter essa crença, essa confiança e acreditar. Aí uma versículo na Bíblia fala, creio por isso falei, né? Então a vida, ela tem que ser vivida com propósito. Aí outra coisa que a gente ia falar é sobre a importância da vida com propósito, não é? Então essa vida com propósito, ela tira todo aquele sentimento que muita gente tem da existência. É chamado a depressão existencial que muitos ricos têm. Cai nesse abismo de, mas de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui? Não é? Então, hoje é uma dúvida frequente, você né? Você sabe, você está me instigando, vou falar sobre Viktor Frankl. Eu não sei se eu falei em um podcast com o Lucas, até eu tenha falado, eu não me lembro. O Viktor Frankl, depois quem estiver ouvindo aí, pode ir lá, como é que se chama? O Google, né? Dá uma pesquisada. E ver quem é Viktor Frankl. Ele foi para mim foi o maior psiquiatra que o mundo já teve. Aí você vai brigar comigo. Não, claro. Freud explica. O maior psiquiatra foi Freud, pai da psicanálise. Viktor Frankl foi contemporâneo de Freud, não é? Alemanha, Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler. Por aí você deve pensar como era aquele cenário na Alemanha. E Viktor Frankl era político, foi até concorrente, né? Politicamente contrário a Hitler, né? Corajoso, se ele não sabia que Hitler ia ganhar. E ele era jovem, 26 anos, ele dizia bem assim, 107, né? Freud falou que o homem é o produto do meio. Freud disse bem assim, um homem é aquilo que ele vive. Há quem diga hoje que a pessoa o caráter da pessoa é aquilo que as 5 pessoas que estão perto dela vai produzir nele, tá certo? Então, Freud dizia que o homem é o produto do meio. Se o homem está em um meio miserável, vai morrer miserável. Se o homem está no meio indouto, vai morrer indouto. Se o homem está no meio de doença, vai morrer doente. Vai morrer doença, claro, né? Claro. É até um pleonasmo a gente falar isso, uma redundância. Ele dizia que o meio influencia o que você é. Aí Viktor Frankl, gostei do pensamento. Aí o Viktor Frankl, não, tá errado. Aí fez um artigo contrário ao Freud. Jovem psiquiatra alemão, que tem muita comunicação no meio político e tal, disse que o pensamento era outro, não é assim. É um pensamento contrário ao que Freud dizia. Aí todo mundo em Freud, vamos discutir, vamos botar para diálogo e tal. Aí entrou nesse tempo também Einstein, que estava lá também na Alemanha, que foi perseguido por Hitler, né? Os 3, né? Mais só os bestinhos, né? Os conhecimentos, os inteligentes. E aí, Viktor ficou naquela, aí enveredou pelo caminho político, né? E ficou essa celeuma ficou depois, porque ele queria que Hitler não ganhasse. Porque todo mundo, muito quem vivia na Alemanha sabia o que Hitler já poderia fazer. E o que aconteceu? Hitler ganhou. Freud correu. Freud não quis explicar, correu, é? Einstein tomou a tangente, foi para a Inglaterra, né? Passou para lá. E aí o Viktor Frankl, como era político sempre gosta, né, desses negócios, né? Eu fico na minha terra, né? Eu fico. Diga ao povo que eu fico. Aí ele ficou, certo?
Aí, o que é que acontece? Tu acha que Hitler ia pegar quem primeiro? Para botar para o campo de concentração. Ele, né? Ele tinha raízes judia, Uhum. era um judeu, Victor Franklin, campo de concentração. Ali chegou, aí acho que o Hitler já teve que ter orientado Claro. à esquerda, campo de concentração. À direita, a câmara de gás. À esquerda, a câmara de concentração. E quando ele chegou, aí bota para o campo de concentração. Não foi nem para a câmara de gás, ficou lá. Aí Victor Franklin, ele conta a história que lá em Auschwitz, maior campo de extermínio, né, que o mundo já possa ver, de extermínio de judeus, campo de concentração. Eles que viu judeus morrerem em menos de 24 horas, viu judeus morrerem em 3 dias, viu judeus trair outros judeus, viu judeus pular arame farpado, né, a cerca e ser metralhado, viu judeus usar a suástica nazista, viu judeus se alistar ao exército de Hitler. Mas também ele viu judeus ficar na frente de outros judeus para que esse judeu não morresse, ele morresse no lugar dele. Ele viu judeus tirar o restinho da roupa que tinha para botar em outro judeu que estava com mais frio. Viu judeus deixar de comer para que o outro comesse e não morresse. Ele viu, no meio da miséria humana, humanismo. Ele viu pessoas se doarem, deixar de se viver para que o outro pudesse viver. Aí ele olhou assim e disse: minha teoria está certa. Uma vida com propósito. O meu propósito vai ser sair daqui, eu não vou morrer aqui. E vou dizer ao mundo que existe luz no meio das trevas, que existe futuro no meio do caos, que existe perspectiva de realização de sonhos, mesmo quando todos eles parecem serem destrutivos e destruídos por um ditador infame. Eu vou suportar e vou sair. Hitler vai cair. Eu tenho um Deus que está dentro de mim, que Isso é existe forte, isso. hein? Eu quero mostrar para o mundo e para os homens que você tem capacidade de você subsistir e sair quando você tem propósito. Não é porque o jovem nasceu na favela que ele vai ser um traficante. Não é porque o jovem está no meio da favela que ele vai ser um maconheiro. Não é porque meus pais não estudaram que eu não vou ter cultura e não vou estudar. Não é porque eu estou no meio de uma diversidade que eu tenho que seguir aquilo que a diversidade quer, que o ambiente quer que eu seja. Eu não vou ser aquilo que o ambiente me oprime a ser. Eu vou ser aquilo que eu desejo e almejo e o propósito que eu tenho, que eu quero ser. Eu vou ser aquilo que eu tenho sonho que eu possa ser. Aí, Jesus é fantástico. A neurociência cada vez mais está certa. Diz-me assim: no mundo tereis aflições. Tá certo? Verdade. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Não temas, estou contigo. Vai nessa tua pouca força, não é? Existe um raiar do sol no meio da opressão das trevas. E a luz raiou no meio das trevas. E a luz chegou aos judeus, a claridade, para dizer que existe felicidade, mesmo no meio do caos. Aí Vitor Franco disse: eu vou sair daqui e vou dizer para todo mundo. E assim foi. Você sabe o final da história. Hitler morreu, Claro. se matou. E Victor Frank saiu do campo de concentração, escreveu um livro belíssimo, Maravilhoso, Uma né? Vida de Propósito. E através desse livro, aí se criou a logoterapia. Logoterapia é a terapia que tem 6 pilares, que outro dia você vai me chamar aqui para a gente falar só sobre a O logoterapia. senhor vai ser sócio do nosso programa, com Seis tanto conhecimento pilares, assim. 6 pilares. E nesses 6 pilares, a logoterapia, ela ensina que jovem pode sair do meio das drogas, pode sair de onde está, pode ser diferente, pode ser contrário, como o próprio Pedro Calabres. Ande não
consciência desse mundo, o mais contrário ao que o mundo quer que você seja. É viver como se fosse contra a onda. É aquilo que o senhor disse, é um propósito, né? Viver um propósito, Viver né? um propósito. É muito bonito. Mas vai ter obstáculo, vai ter tudo isso. Então, o Viktor Frankl resolveu criar a logoterapia. Aí, eu estou num país chamado Brasil, que tivemos um presidente que a educação pifou. Tivemos outro presidente que chegou agora, que não tem o conhecimento que esse outro presidente teve, mas que era pragmático. Um pragmatismo ele tem. Colocou um educador importante que o Brasil hoje tem. Nós temos um educador, o Santana, não é? Claro. O Camilo Santana, Camilo. O Lucas entende. Camilo Santana. Inteligentíssimo. Eu não quero nem saber se é de partido A, B e C, D. Eu quero saber que o que ele tem para oferecer, né? Uma vida com propósito independe de partido. E claro. Uma ideia. Victor Santana contratou os melhores pedagogos, né, e psicopedagogos, psicólogos e pedagogia, e está dando aula do norte ao Chuí, né, do norte ao sul. Então, ensinando aos professores. Quando eu pego um professor, eu sempre digo, vocês já tiveram aula. Alguns, sim, da logoterapia, está dando aula em todos os congressos para logoterapia. Sabe por que essa aula está formando os professores? Dizendo para os professores, dentro da sua aula, e vai ter uma matéria, já agora, uma matéria para ser colocada dentro do currículo de logoterapia. Jovens, vocês precisam entender que vocês possam ser o que vocês almejam ser. Você pode deixar, está tirando muita gente do PCC, muita gente das drogas. Das drogas, né? Muita gente do ostracismo social que essas pessoas estavam prestes a se tornar. Estão tirando gente da lama e fazendo gente de verdade. A logoterapia foi implantado pelo um presidente que eu não votei nele, né? Eu vou ser sincero, eu estou num país democrático, não. Claro. Posso dizer que posso, não votei em outro pensamento, mas eu vi que o senhor está reconhecendo Não, eu reconheci que a gente errou nesse sentido, porque apesar de acertarmos na economia, erramos na educação, e eu, como médico, eu não poderia aceitar. Se bem que eu não tinha da outra corrente, mas independente disso, a logoterapia está sendo aí empregada porque é um plano de Deus elaborado pelos judeus. Você sabe que os judeus, tudo que foi de tecnologia, tudo que foi de invenção, se a gente for falar, elencar aqui, tem umas 10 ou 15 que botaram a humanidade para se desenvolver. Foi os judeus. E a logoterapia foi pelo judeu que ganha de Freud anos-luz no que diz esse respeito. Está aí, a vento e popa. Depois você vai ver e vamos estudar logoterapia. Logoterapia. Os seis pilares da logoterapia. Certo? Muito bem. Agora tá certo. Goodbye for you. Luiz, muito obrigado. Lá na Hebron, eu costumo dizer com a Emily, que é a nossa gerente, a Emily Caetano, disse, goodbye for you. Ela disse, it was a pleasure. Aí eu digo, muito obrigado para você. Ela disse, it was a pleasure. Mas a gente agradece tudo, agradecer o nosso, vamos dizer assim, empresário maior, né, Lucas, que abriu essas dando portas. Toda a assistência para a gente, né? Não só assistência, mas a oportunidade que mas a gente... é verdade. Não, eu sou eternamente devedor da bondade do Lucas. Tá bom? Doutor Nório, um abraço, muito obrigado, viu? Bom, gente, voltamos na próxima terça-feira, se assim o Papai do Céu nos permitir. Muito obrigado.